Oi, estou aqui agora para falar de um assunto muito importante, né? Eu senti a necessidade de fazer uma interação sobre o nosso livro A Lenda de Su, né? Escrita por Tiago de Melo Andrade, né? Estava eu lendo este livro, achando muito interessante, né? Gostei muito da história. Creio que você também deve ter gostado, porque ele é uma história sensacional, que nos traz muitos aprendizados. Eu queria dizer para vocês que, além, como eu já disse em outras aulas, que a leitura ela é muito importante porque ela nos traz infinitos benefícios. Primeiro, ela vai aprimorar, vai enriquecer o nosso vocabulário, né? Ela vai nos teletransportar, ela vai nos transportar para o mundo da história, né? A gente vai fazer viagens e mais viagens para essa história, né? A gente não viajou para esse reino, a gente não conseguiu imaginar como seria esse reino, como seria cada personagem, né? Então, a leitura vai além. Com a história aqui, que me chamou a atenção, foi de um rei. Como pode um rei ser conhecido por todos, ser respeitado por todos pela sua sabedoria? Ele era um rei muito sábio, muito inteligente, conhecia tudo, todo o assunto ele sabia. Ele sabia o dia de plantar, o dia de colher, ele quem dava as ordens, ele quem dizia o que cada súdito daquele, cada morador tinha que fazer. Mas ao mesmo tempo que ele era muito inteligente, ele também tinha uma característica que me entristeceu. Eu creio que você também observou isso. Sabe qual é? Porque ele era tão egoísta. Porque ele era tão vaidoso, porque ele guardava tudo para si, ele não compartilhava o que ele sabia, e ele só dizia aquilo que o seu súdito precisava saber para ele, né? Então, isso me chamou a atenção, né? Que a gente também deve tirar isso com a gente. Por que eu não compartilho aquilo que eu sei, o meu saber? Né? Deve ser muito triste ser pessoas como o rei, onde ele usava a sua sabedoria para humilhar as pessoas, onde ele usava a sua sabedoria para desmerecer as pessoas, diminuir. Diz o livro que era o maior prazer do rei alguém lembra? Chamá-los de burros, humilhando na frente dos outros, chamando-os de burros. Isso é certo? Não, não é certo. Não foi uma atitude legal, né? Então, esse era o ponto negativo que o rei tinha, de ser vaidoso, de querer todas as atenções e reverências a ele, principalmente porque ele estava errado em não compartilhar e não deixar ninguém ter acesso à sabedoria, né? Naquele reino não existia livros nem escolas. Os livros simplesmente desapareceram. Escolas e aqueles que tentavam dividir a sabedoria, como professores e outros sábios, eram exilados, mortos, sumiam do mapa. Você lembra? Você observou isso na história? Isso me chamou a atenção, né? Porque a gente aprende desde cedo que temos que ir para a escola, temos que aprender. Pessoas tinham muita vontade de ler, de saber ler, tinha curiosidade de conhecer o que era um livro. Hoje a gente tem grande acesso aos nossos livros, né? Como aconteceu com Crasso, aquele escultor que o rei chamou para fazer uma escultura de ouro maciço em praça pública para mostrar que ele era o grande sábio. No início, Crasso ficou feliz por ir trabalhar para o rei, né? Mas ao conhecer o coração do rei, ao conhecer as atitudes dele, não aprovando, ele começou a se revoltar, né? E assim criar ideias para derrotar aquele rei.
E ele deu a ideia, quando ele terminou de fazer a escultura de ouro, ele disse que não era só aquela escultura, não bastava para fazer com que ele demonstrasse o que ele queria demonstrar, que ele era o grande sábio. Para isso, ele deveria ter algo a mais. E aí o sábio disse, pois eu já sei o que é. Aí mostrou-lhe o livro como exemplo, como modelo, para ele refazer aquela estátua. Para nossa surpresa, eu creio que você também ficou surpreso, Crasso não sabia o que era um livro. Né? Ele nunca tivera na escola, não existia, né? E ele só era um grande escultor por natureza, por um dom, não que ele tivesse estudado técnicas ou outra coisa parecida. Mas aí ele ficou muito curioso e sabia que era através do livro que ele iria salvar aquele reino. E ele pegou, foi procurar alguém que soubesse ler, porque ele não entendia nada do que estava escrito, não sabia o que era letra, o que era código, ele não sabia nada. Mas aí ele lembrou de uma história que seu avô contou a ele, né? Que era sobre os eremitas. Sobre os eremitas. E ele buscou conhecer, né, que morava bem longe, né, que eremita, eu pesquisei, né, o que é eremita. É um indivíduo que vive por penitência ou não, vive em lugar deserto, isolado, e se isola do mundo social, do convívio social. São chamados de eremita. E aí o eremita, mesmo surpreso e sabendo quem era o rei, ele decidiu ajudá-lo e ele fez com que Crasso aprendesse a ler, né? Ler a palavra. Não foi isso? Você lembra? Mas surgiu outro problema. Ao pegar outro livro, ele não conseguiu decifrar, nessa página aqui, ó, página 35. Ele não conseguiu decifrar o significado das palavras. Ele lia, mas não sabia o significado. Ele codificava, ele decodificava, ele lia, mas não sabia o significado. Então ele voltou lá onde o eremita, que na verdade o nome dele era Virgílio, e ele era um pedreiro do rei. Lembra que ele contou essa história? Ele era um pedreiro do rei. E pela mesma curiosidade que tem Crasso, ele teve um dia e foi descoberto pelo próprio rei, sendo assim exilado e expulso do reino, fazendo com que ele morasse, vivesse isolado, sozinho, lá no deserto, certo? Então, e ele gostou da ideia, apesar de não achar que iria dar certo, mas ele apoiou Crasso, né? E disse, você lembra? A importância do dicionário. Fala também essa importância, né? Não basta tu só saber ler, tu precisa pesquisar. Onde ele diz que ele deveria voltar lá no castelo e procurar por um dicionário. Ele até cita exemplos de como pessoas chamam o dicionário, chamam de pai dos burros, outros pais da inteligência. Mas ele mostrou que o dicionário, como a gente já viu em sala de aula, a importância do dicionário para uma boa leitura, para uma boa compreensão. Porque muitas vezes, por causa de uma palavra, a gente não consegue entender o texto, o que é que realmente o texto quer falar. Então, essa é a importância do dicionário, certo? Outra coisa também muito interessante que ele conseguiu, né? No início do texto, da história, fala-se que o rei era um homem grande, né, que dava 2 ou 3 tamanhos de pessoas normais, de homens normais. Para a surpresa de Crasso, ele viu uma sala trancada, deu aquela curiosidade, olha a curiosidade. Ele, com suas ferramentas, conseguiu abrir aquela porta e, em seguida, descobriu que lá era uma grande biblioteca. Mas a biblioteca sem livro algum, as prateleiras todas vazias. E ele ficou sem entender por quê.
Como que ele ia encontrar o dicionário orientado pelo seu amigo Virgílio lá, o eremita? Né? Então ele ficou curioso também, a sua curiosidade cada dia ia aumentando, a sua vontade de libertar aquele povo, né? Que ele sabia que só através da educação, através de uma boa leitura, eles iam abrir os olhos e deixar de ser humilhados pelo rei. Então, ainda assim ele não entendeu e seguiu adiante a sua procura. Mas aí ele precisava de mais tempo. Mas o rei deu apenas um mês para ele. Já se passaram um ano e ele não tinha terminado de fazer a escultura do rei, porque ele estava enrolando, ganhando tempo para se tornar um sábio também. E a partir daí, ele descobriu que o rei ia fazer uma viagem, né? Amanheceu com uma das suas vontades de passear no Mar Sargassos, né? E ele disse: é minha oportunidade de vasculhar e encontrar o tal dicionário. Daí, o que aconteceu? Ele voltou antes do esperado, porque ele esperava que ele voltasse em 3 dias. Ele voltou na noite, na mesma noite, perguntando, surpreso, por que a sua volta, por que não demorou. Ele disse que tinha lembrado que não poderia molhar os pés. E isso passou despercebido. Quando o rei cobrava Crasso a sua escultura imediatamente, porque ele queria expor, porque ele era muito vaidoso, né? Ele queria expor, ele queria estar esfregando na cara daquele povo que ele era sábio, que ele era o soberano, né? Que ele era um déspota, viu? Déspota. Você sabe o que é isso? Então, eu tive também que pesquisar no dicionário. Palavra déspota, que é alguém que exerce autoridade arbitrária, que faz da sua autoridade absoluta um tirano, onde ele mostra que é ele quem manda. Tudo tem que ser do jeito dele. Então, isso quer dizer déspota, certo? Então, me ajudou muito o dicionário também, para que eu entendesse o texto, certo? E daí, né, que veio aquela ventania toda e desmascarou de vez o rei. Como? Alguém lembra? Alguém sabe como foi esse que diz que o rei foi desmascarado? Através de uma ventania, onde lá no começo diz que era um gigante, né? Quando veio aquela ventania, derrubou o seu alicerce, a sua base. Tá lembrado? Que o rei usava os livros para fazer os seus pés, as suas pernas. Então, todos aqueles livros que estavam lá sumidos, desaparecidos da sua biblioteca, ele usava como apoio, como perna, para que ele ficasse grande. Porque para ele era autoridade máxima, ele era uma déspota. Você lembra disso? Então, quando o Crasso descobriu isso, ele ficou jurado de não poder mais sair do castelo para que não contasse o segredo. E teve aquela reviravolta que vocês leram, que o rei acabou morrendo. Para a felicidade de Crasso, né? Ele achava que ia ser fácil, só chegar e dizer para aquele povo que já era dominado há anos, há décadas, há séculos, estavam dominados, estavam acostumados a ser orientado, a ser mandado pelo aquele rei, como se fosse um deus para eles, né? Então, se do nada Crasso chegar e dizer, olha, ele enganou vocês, os livros estão liberados, vocês a partir de agora vão ler, vão buscar sabedoria, e isso deu o que falar, deu uma reviravolta, porque ele acabou sendo responsabilizado pelo povo. Né? O que o povo fizeram? Como castigo, fizeram uma fogueira para queimá-lo. E ele foi salvo. Por quem? Pelo Virgílio, né? Pelo eremita lá, que soube de tudo e veio ajudá-lo.
né? E convenceu o povo a não fazer aquilo, não jogar ele na fogueira, né? Então, e por aí vai. E com o tempo, cada dia que passou-se, Crasso ficou mais encantado com a leitura, com o mundo da leitura, onde aqui ele fala que ele viajou pelo mundo, ele deu a volta ao mundo através dos livros, né? Que ele descobriu que a Terra era redonda, ele descobriu milhares de coisas. E principalmente, ele tanto descobriu como repassou a sabedoria, né? Ele compartilhou e aquele reino passou a ser um reino próspero, né? As pessoas, os cientistas que tinham lá, que na época do rei não poderiam abrir a boca, não poderia dizer o que sabia, se tornaram grandes e grandes cientistas, né? Aqui também fala que eles começaram a desbravar os mares, saindo de pequena região que habitava há séculos, descobriram novas terras, novos povos, e sua sabedoria ajudou outras nações a encontrar a paz e a prosperidade. Então, o que a gente pode tirar disso tudo? Que nós não devemos omitir, que nós não devemos ser egoísta, que nós não devemos usar da nossa sabedoria, da nossa inteligência para humilhar. A gente aprendeu também isso, certo? Então, é uma história muito bonita, uma história muito boa. E não esqueçam, de sempre quando for ler um texto, ler uma história, ficar a posto com o dicionário, para melhor entender o que você está lendo, certo? Então, bom estudo. Quarta-feira teremos prova sobre este livro.